Bom sábado para todos, irmãos. Que esse dia possa ser um dia de santificação. Que nós venhamos dar uma pausa para ouvir essa meditação. Buscarmos tirar proveito nas aplicações para que nós possamos estar em harmonia com a vontade do Senhor, sentir a responsabilidade nossa nessas últimas horas da história. Nós vamos começar meditando em 1 Reis 10. Alguém pode ler para nós? 1 Reis 10. Estou sem óculos. 1 Reis 10. 10. Três e 4. Salomão deu resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Então Deus vai glorificar os seus servos nas últimas horas da história da terra, quando eles estiverem consagrados assim como esteve Salomão. E os povos vão fluir para ouvir as mensagens dos que estiverem consagrados no lugar que Deus designar, para que o mundo possa se refletir da glória do Senhor por intermédio de seus servos. Então, como nós vemos no exemplo de Salomão, quando ele estava consagrado ao Senhor, nada que a rainha de Sabá havia perguntado para Salomão, ele deixou de responder. Ele estudava a palavra do Senhor, estudava as profecias, estudava sobre a criação de Deus, e com a espiritualidade dele, o Espírito Santo se apossava dele, e não havia nada que o Senhor não respondia por intermédio dele. E no versículo 24, o que fala para nós? No versículo 24, de 1 Reis 10. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E toda a terra buscava a face de Salomão. Quer dizer, então, Salomão não necessitou sair de onde Deus determinou que ele ficasse. Deus apenas pediu: se consagra, que o Espírito Santo vai repousar sobre você. E os povos vão afluir para onde você está. E toda a terra, como fala aí no versículo 24, de 1 Reis 10, toda a terra buscava a face de Salomão. Nós estamos aqui na montanha, aparentemente com poucas pessoas, sozinhos, porém, Deus tem profecias para essas últimas horas da história. Nós vemos essas profecias em Miqueias 4. Miqueias 4 fala que as nações, o povo, que for sinceros, que tiverem o Senhor nos seus corações, forem tocados pelo Espírito, eles vão subir para as montanhas para ouvir a voz dos que estão consagrados ao Senhor. Vamos ver o que fala em Miqueias 1, Miqueias 4, versículo 2 e 3. Posso ler? Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos
e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Sião é a morada do Senhor. Onde ele mora, ele denominou Sião. E se Deus fizer morada nas montanhas, como está sendo descrito em Miqueias 4, as nações fluirá para as montanhas, para ouvir as mensagens do Senhor. Não é necessário eu viajar daqui para a Etiópia. Não é necessário eu ficar preocupado em ficar distribuindo folhetos, livros. E é necessário que façamos isso, porque são pregadores mudos. Mas se a minha vida não estiver consagrada ao Senhor, de nada vai adiantar. De nada adianta, as minhas palavras não têm efeito, eu não tenho moral. Se eu não estou vivendo a lei moral de Deus, que é os 10 mandamentos, que é as cláusulas do amor a Deus e amor ao próximo, eu não estarei com autoridade para falar as palavras do Senhor. Então, assim como Salomão se dedicou no início da sua vida ao ministério do Senhor, purificando o seu coração, pedindo a Deus o que agradava a Deus, Deus o honrou trazendo mensagens do céu, e todos eram atraídos para Sião, aonde Deus estava habitando. Vamos ler agora Isaías 2, versículo 2 ao 4. Isaías 2, de 2 a 4. Outra profecia a respeito das últimas horas da história dessa terra. E acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. A ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Muito bem. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação. Você está vendo até onde? Nem aprenderão mais a guerrear. A lição que eu quero trazer para os irmãos é que as profecias indicam que Apocalipse 18, versículo 4, quando Deus fala: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Deus não vai botar uma lista na palavra dele, na Bíblia, Tóquio, Hong Kong, Nova York, São Paulo. Deus colocou um nome para identificar essas cidades que estão em confusão, que estão com leis de homens contrárias às leis de Deus, que estão proliferando o mal. Deus chama de Babilônia. Então, cidades aonde nós vemos que tem todas essas abominações que hoje se generalizou,
até nas vilas, as cidades das vilas estão contaminadas. Deus, em Apocalipse 18, versículo 4, fala: sai dela, povo meu, para que se purifiquem. E para se purificarem, não devem ficar em Babilônia, porque vão ser participantes dos pecados das cidades que estão proliferando o mal. E as profecias, como nós lemos, indicam que as montanhas será o lugar onde Deus vai derramar o seu Santo Espírito, que nós chamamos de chuva serôdia, como está escrito na palavra do Senhor, para que nós demos glória ao Senhor, assim como Salomão, no período da sua consagração, deu glória ao Senhor. Então, em Isaías 2, de 2 a 4, em Miqueias 2, 4, de 2 a 4, e outros versículos da Bíblia, como Isaías, nos esclarece que para taparmos os nossos ouvidos, taparmos nossos olhos, para não ver o mal e não estarmos participantes dos pecados de Babilônia, nós devemos estar nas colinas, aonde vai vir o alto refúgio do Senhor, aonde vai nos preservar de muitos males. E hoje nós estamos comprovando nas profecias que o mal está indo de mal para pior, e o povo de Deus, que é tocado pelo Espírito do Senhor, estão se migrando para as montanhas, procurando cultivar a terra, trocando as suas ferramentas das cidades, trocando os seus talentos para a agricultura, pegando nas enxadas, assim como está descrito em Miqueias 4. Nós estamos aqui, aonde Deus designou. Estamos a 1.300 metros de altitude, plantando como o Senhor nos designou que plantássemos, para receber os irmãos que estão imigrando das cidades, e receber também aqueles irmãos sinceros que têm o nome de religioso, de servos do Senhor, para que eles façam jus ao nome que carregam, para que aquele mandamento dos 10 mandamentos, que é o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que tomem o nome do Senhor, mas que não seja em vão, e levem essa mensagem para os moradores dos vales, para os moradores que ainda estão em Babilônia, que o Espírito de Deus ainda não se retirou, para que eles se entreguem ao Senhor, porque o dia do Senhor está perto, está chegando, e nós temos a responsabilidade para levar esse Evangelho eterno em testemunho aos que se assentam sobre a terra. Que o Senhor venha nos ajudar, porque a promessa foi feita em Judas 24. Em Judas 24, a promessa é feita de que todos aqueles que buscarem ao Senhor receberão a graça para estarem diante do Senhor, pisando na sua presença, irrepreensíveis, tendo seus corações purificados.
de toda maldade, de toda iniquidade. Que o Senhor possa nos ajudar com essa reflexão, que essa reflexão venha estar em nossas mentes durante este dia de santificação e buscarmos no Senhor viver a vida que Jesus viveu, que é o nosso padrão de vida. Essa é a nossa oração e o nosso desejo para cada um dos irmãos, e que os nossos queridos que ouvirem essa mensagem venham refletir que as horas estão se findando do fechamento da porta da graça, aonde Cristo sairá do santuário e não vai haver mais intercessão para os pecados. E nós devemos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós para lembrarmos dos nossos pecados e termos nojo, como fala em Isaías. Que este sábado seja uma bênção, o restante desse sábado seja uma bênção para cada um. E aqui estamos de braços abertos, esperando os nossos queridos irmãos fluírem para este lugar, que faremos um culto uma vez ao mês. Nós vamos determinar qual é o sábado, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto sábado. E aqui estaremos de braços abertos a receber todos os nossos queridos irmãos que forem tocados pelo Santo Espírito do Senhor para subir, para cumprir a profecia que nos diz que a morada do Senhor se estabelecerá nas montanhas, nas colinas. Que nós venhamos ser despertados pelo Senhor e tomarmos posição diante dele, renunciando às nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Amém. Amém.